Numa noite tardia em um local não especificado, foi mostrada a visão chocante de um jovem homem bestial rasgando completamente outro homem mais infeliz em pedaços absolutos com seus dentes selvagens e garras retorcidas. Enquanto nos afastamos, revela-se um grupo de seus companheiros demoníacos. A narração do jovem homem nos dá pistas de como houve um tempo em que ele nunca poderia ter imaginado que chamaria esses canalhas de seus camaradas e travaria uma guerra sangrenta ao lado deles. Mas tal é a vida que agora ele não tem escolha a não ser viver. É claro que a vida nem sempre foi tão sangrenta e brutal para esse sujeito, como comprovado quando fazemos uma viagem de volta no tempo, quando ele não passava de um estudante universitário médio seguindo os trâmites de sua carreira acadêmica sem rumo. Ele não tinha sonhos ou metas reais para o futuro e estava satisfeito em simplesmente desperdiçar cada dia com o que lhe agradasse. Mas isso logo mudaria depois de dizer ao amigo para se incomodar devido ao ciúme dele ter uma namorada. De repente uma flor misteriosa cair suavemente sobre sua cabeça, fazendo cair muito por um portal mágico que apareceu subitamente sob seus pés. Ele grita de medo diante desse evento aleatório antes de eventualmente perder a consciência antes de atingir o chão. Um vago apelo de alguém pedindo a ele para salvar o mundo inteiro é a primeira coisa que passa por sua mente quando ele acorda lentamente, mas essas palavras mal registram como uma reflexão tardia assim que ele começa a perceber seu redor. Ele está em um círculo improvisado formado por outros 5 jovens, todos os quais provavelmente sofreram a mesma queda desonrosa que ele, como evidenciado por sua confusão sobre o que está acontecendo agora. Antes que possam se orientar, no entanto, um veterano acabado sentado em um trono real os comanda a todos a ficarem em silêncio e se apresenta como Van Gardal, rei do Império de Gardal. Nosso herói de cabelos pretos aparentemente assistiu anime o suficiente e leu o suficiente de mangá para identificar imediatamente isso como o início de uma história isekai. Sua suposição se prova certa quando o rei Van continua a explicar que esses 6 aleatórios foram todos convocados para este mundo como heróis lendários destinados a subjugar o rei demônio maníaco e trazer salvação ao reino. Como seria de esperar de um fã óbvio de isekai, ele está muito animado por ser transportado para uma dessas histórias, mas nosso herói, cujo nome é revelado como Yuma Kuruzuka, considera isso como um cenário do pior caso e quer desesperadamente sair o mais rápido possível devido ao seu medo crônico de qualquer coisa remotamente perigosa. O garoto de cabelos espetados do grupo não é totalmente contra a ideia, mas exige ousadamente ser recompensado adequadamente se for arriscar sua vida contra um rei dos demônios. Felizmente para ele, uma dama assistente ao lado tranquiliza, garantindo-lhe que não apenas serão muito bem cuidados, mas cada um desses heróis recém-chegados será ensinado nas artes perdidas reverenciadas até pelos próprios deuses. Isso é o suficiente para convencer o garoto ousado a pelo menos verificar as recompensas antes de rejeitar o apelo do reino por ajuda. Enquanto Yuma quase pode respeitar o quão ousado ele é por falar tão confiantemente diante de um rei, secretamente ele quer dizer a esse cara para se acalmar e parar de conduzir a conversa sem consultar o resto dos chamados heróis primeiro. No entanto, ele está bem ciente de que é um covarde demais para sequer pensar em tomar uma posição como essa. Em vez disso, ele segue o resto do grupo enquanto o assistente os leva ao altar onde todos os rituais heróicos são realizados. Yuma fica impressionado tanto com a borda de fantasia extrema deste lugar quanto com a beleza de Edna Ans, uma mulher que se apresenta como a grande sacerdotisa do Império de Gardal e que realizará o ritual que lhes concederá a bênção dos deuses. O Sr. Keita decide ser o primeiro a testar essas bênçãos, momento em que ele recebe os poderes do Deus do Fogo e a capacidade de controlar esses poderosos à vontade. O resto do grupo segue o exemplo e acaba sendo equipado com uma impressionante variedade de poderes, o que instila fé em Yuma de que ele pode ter sorte o suficiente para receber uma bênção que o impeça de sofrer qualquer dano ou enfrentar qualquer perigo. No entanto, essas esperanças são despejadas quando, para seus problemas, tudo que ele recebe por seus esforços é a habilidade de curar e reviver seus aliados, o que significa que ele é tão suscetível a ser derrotado pelo rei demônio quanto era antes. Enquanto um homem assistente parabeniza todos os outros por suas fortunas muito maiores e sugere que todos vão compartilhar de um banquete alegre para comemorar, Yuma fica agonizando sobre as lutas assustadoras que certamente estarão em seu futuro próximo, lutas das quais ele sabe que não está bem equipado para lidar. Desconhecido para o mago branco glorificado, Edna parece estar levando a sério com ele ou com sua bênção, como evidenciado pelo olhar furioso que ela lança para ele ao sair da sala de ritual. Apesar de Yuma estar revirando a alma de medo de ser lançado os monstros, ele tem uma mudança de coração incrivelmente conveniente no momento em que vê o delicioso banquete de 4 pratos que os oficiais de Gardal prepararam para ele e seus companheiros heróis se deliciarem.
Ele não perde tempo em encher o estômago estúpido assim que o homem assistente os liberta, mas mal consegue devorar uma asa de frango antes que um de seus companheiros heróis comece a falar com ele. Acontece que é o garoto ousado de cabelos espetados de antes, um estudante do segundo ano do ensino médio cujo nome é revelado como Keita Kanishi e que não pensa muito na bênção de cura que Yuma recebeu durante o ritual anterior. Takuya Araki, um estudante universitário como Yuma e o dono da bênção do gelo, discorda de Keita e acredita que ter um curador na retaguarda ajudará a equilibrar sua formação ofensiva incrivelmente forte ofensivamente. Kotomi Araki, uma estudante do terceiro ano do ensino médio que parece ser a irmã mais nova de Takuya e que recebeu a bênção da natureza, concorda firmemente com seu irmão sobre a utilidade de um curandeiro na retaguarda e informa Yuma que contará com sua ajuda quando as coisas ficarem difíceis. Enquanto o garoto curandeiro se consola com o fato de que seu papel designado pelo menos significa que ele não terá que se envolver diretamente em combates desafiadores à morte, ele começa a sentir certo sentimento de culpa em relação à relativa facilidade de seu trabalho em comparação com o risco de vida de todos os outros na linha de frente. Rapidamente, ele deixa perecer esse pensamento e resolve fazer tudo ao seu alcance para apoiá-los adequadamente quando o momento chegar. Em outro lugar no Castelo Real, encontramos um dos assistentes fazendo uma visita noturna a Edna para informá-la de que eles concluíram os preparativos e executarão alguma operação desconhecida amanhã. O grande sacerdote os adverte a ter cuidado com um dos heróis em particular, pois ele é alguém, citando, precioso. Tudo começa cedo na manhã seguinte, quando o mesmo assistente de antes interrompe o sono de beleza de Yuma para chamá-lo para a batalha. O reino aparentemente está enfrentando problemas com o rei demônio enquanto falam, mas falta a quantidade adequada de remédios para cuidar de todos os feridos. Então, ele veio pedir ao garoto curandeiro que faça sua mágica para colocar os soldados dilacerados pela guerra de volta em ação. Embora obviamente surpreendido por essa reviravolta repentina de eventos, Yuma concorda prontamente em começar a ganhar o seu sustento e segue o assistente para uma sala próxima, onde lhe é dada uma nova roupa para usar enquanto opera no campo de batalha. Trocar para essas roupas revela que elas não são diferentes das vestimentas hospitalares usuais, uma anomalia inegável, mas não algo que o jovem considera ser uma verdadeira causa de preocupação. O mesmo não pode ser dito para o que acontece a seguir. O assistente diz a Yuma para se sentar em uma cadeira no meio da sala. E não mais cedo o garoto obedece e o sujeito estranhamente sorridente coloca uma mão firme em seu ombro e informa que usarão sua carne e sangue para algum propósito desconhecido. Os outros assistentes presentes começam a fazer o mesmo, contendo Yuma enquanto outro prepara um instrumento de corte desproporcionalmente grande para a operação iminente, enquanto mais um tira uma seringa igualmente desnecessariamente grande. O herói em potencial é instantaneamente tomado pelo medo, que ele não sabe como lidar, nascido de uma circunstância que nem mesmo consegue compreender. No entanto, em um ato de piedade mal intencionada, o assistente assegura a Yuma que ele não tem nada a temer, afinal, devido a ele ter recebido a bênção da imortalidade, é impossível para ele morrer, independentemente de como mutilam seu corpo ou quais tratamentos doentios realizam nele. Isso, compreensivelmente, oferece muito pouco consolo a Yuma, que tenta convencê-los de que pelo menos podem desacelerar as coisas e começar pegando seu sangue ou algo assim. Mas não apenas falhariam miseravelmente em atender ao seu pedido, eles se oporiam diametralmente, procedendo a cortar todo o antebraço dele sem razão aparente ou aviso. O garoto começaria a gritar imediatamente depois por razões óbvias, mas o médico atribui seus gritos ao simples choque do que acabou de acontecer, em vez de qualquer medo real. Ele dá um soco em Yuma no rosto na tentativa de acalmar seus nervos compreensivelmente agitados antes de chamar a atenção dele para o fato de que não apenas ele sobreviveu facilmente a essa ferida catastrófica, mas sua carne e osso já começaram a se regenerar, recriando o braço que acabou de perder. Enquanto o garoto luta para lidar com como isso é remotamente possível, o médico não pode deixar de expressar um sentido demente de alegria sobre como o poder da bênção de Yuma ultrapassa até as expectativas mais selvagens do grande sacerdote. Isso é um sinal de que eles são livres para fazer tudo o que desejam com o corpo inocente deste herói, e a primeira ordem do dia é passar para a fase de testes de drogas. As preces desses depravados chamados médicos foram respondidas no mesmo golpe que trouxe os piores pesadelos de Yuma à realidade, e ele não sabe o que esperar daqui para frente, exceto pelo purgatório. Em outro lugar nesse mundo estranho e desconhecido, uma mulher pode ser vista casualmente saboreando um copo do que parece ser vinho tinto, enquanto se delicia com o fato de que Yuma conseguiu sobreviver aos seus tratamentos. Um pouco decepcionante, não nos é mostrado imediatamente o que os médicos fazem com Yuma após esse pequeno incidente com o braço. Em vez disso,
O jovem parece entrar em um estado de consciência enfraquecida, enquanto sua mente retorna a um tempo mais simples ou seja menos assustador em sua vida, compartilhando fofocas na escola com seus amigos universitários, conversando sobre a falta de rumo em sua carreira acadêmica enquanto janta com sua mãe, e assim por diante. Ele lembra que, em tempos passados, ele se importava dolorosamente pouco com o que seria de seu futuro e estava satisfeito em lidar com qualquer destino que o esperasse enquanto continuava passando pelas ações de sua vida comum e despretensiosa. Mas, enquanto ele se senta firmemente nesta cadeira de operação, com o seu corpo encharcado em seu próprio sangue, enquanto seus membros são repetidamente e brutalmente decepados para a satisfação desses homens e mulheres, só agora ele percebe a tolice dessa linha de pensamento. Ele deseja desesperadamente viver uma vida que signifique mais do que ser o brinquedo impotente desses dementes canalhas. No entanto, agora ele carece do poder para fazer qualquer coisa além de aceitar essa realidade sombria e grotesca. Felizmente, ele encontraria pelo menos um alívio momentâneo de sua circunstância sombria quando subitamente acorda em um quarto solitário do castelo. O que Yuma estava imaginando era pouco mais do que um terrível pesadelo, mas antes que ele possa descartar toda essa tortura como exatamente isso, ele se lembra de que desmaiou durante a experiência real e foi levado para este quarto pelos médicos para descansar antes de continuar em sua pesquisa condenável. Esta tem sido a triste e lamentável rotina em que sua vida caiu desde que foi levado para este outro mundo, um interminável torrente de abuso corporal brutal, que só termina quando ele perde a consciência e recomeça pouco depois. O garoto perdeu completamente a noção do tempo e nem consegue começar a adivinhar quanto tempo se passou desde o início dos experimentos, mas ele está absolutamente certo de que nem seu corpo nem sua mente podem suportar mais esse ciclo vicioso. Enquanto a mente de Yuma clama por qualquer escape desta existência lamentável, ele percebe o som de seus agressores se aproximando lenta mas seguramente de sua câmara. Embora ele tenha sorte de que eles estavam passando apenas para patrulhar a área e não arrastá-lo para mais testes, isso faz pouco para impedir o garoto de desabar em um amontoado de lágrimas, enquanto o peso de tudo que ele passou continua a esmagar seu coração e mente. Neste momento, um grande glifo mágico aparece acima de sua cama, aparentemente em resposta a mais um apelo apaixonado por alívio. A luz que escapa de sua câmara chama a atenção do pessoal de patrulha, mas quando eles chegam para descobrir o que está acontecendo, parece que Yuma também conseguiu de alguma forma escapar, conforme evidenciado pela sala estar completamente vazia. Quando ele se recupera, o garoto foi teleportado de seus confins purgatoriais e agora está sentado ao lado de uma árvore de grande poder mágico em um salão completamente estranho para ele, deixado a se perguntar como chegou aqui e qual destino nefasto o aguardará em seguida. Antes de recebermos respostas para essas perguntas, no entanto, verificamos com o resto dos heróis e encontramos Keita sendo absolutamente derrotado por Takuya em um jogo de xadrez pela quinta vez consecutiva. Este último está extasiado por descobrir que xadrez de alguma forma existe neste mundo, mas o primeiro está decididamente mais preocupado em buscar sua vingança conseguindo outra revanche salgada. Kotomi fica surpresa ao ver que esses garotos ainda têm energia suficiente para jogar, já que eles voltaram recentemente de uma incursão na masmorra e, considerando quão tarde está ficando, ela sugere que eles deixem de lado todo esse xadrez para pegar algo para comer na cafeteria. Os outros concordam unanimemente com sua decisão e começam a se dirigir para a sala de jantar, mas quando Kotomi nota alguns funcionários do castelo andando apressados e claramente em pânico, ela pergunta se há algo errado. O mesmo assistente de antes exibe um sorriso falso nojento e tenta garantir a ela que está tudo bem, e embora a garota de bom coração compre essa lorota e até os elogia por sua diligência, sabemos muito bem que é nada além de uma fachada mal elaborada. O assistente adverte seus colegas para manterem tudo relacionado a Yuma em segredo dos outros heróis enquanto se dirigem para o labirinto do castelo na esperança de rastrear seu cobaia fugitivo. Neste ponto, retornamos ao Yuma em questão e o encontramos ainda deitado sob a árvore para a qual foi transportado, aparentemente cansado demais dos tratamentos para sequer se mexer deste local. Então, ele ouve o som fraco de passos se aproximando de sua localização, mas antes que a fonte dele seja revelada para ele ou para nós, verificamos de volta com os médicos enquanto avançam pelos recantos mais profundos e sombrios do castelo. Sua discussão nos dá pistas de que geralmente apenas sacerdotes como Edna têm permissão para entrar neste sagrado labirinto, mas aparentemente todos eles receberam acesso único devido à natureza urgente da situação.
Um deles nota um mecanismo estranho em uma parede à frente, que um de seus superiores identifica como uma armadilha destinada a lidar com intrusos suficientemente tolos para andar por este covil secreto. Enquanto eles têm a sorte de ter um artefato especial que garantirá que nenhuma das armadilhas no labirinto seja ativada quando passarem, e uma obviamente não teve a mesma sorte. Então, você pode imaginar como as coisas correm bem para ele quando o encontramos dançando pelos corredores sem se importar com o mundo. Ele é cortado e picado sem cerimônia, como um presunto de Natal, em uma brutal exibição de segurança nacional, mas seu corpo logo se reforma graças ao poder de sua bênção de imortalidade cada vez mais útil. Enquanto o herói consegue se levantar do chão que estava coberto com suas próprias partes do corpo momentos antes, ele mal agradece pelo que se tornou como resultado desse presente dos deuses. Pelo contrário, Yuma agora se vê como pouco mais do que um monstro usando a face de um humano. Quando ele encontra um espaço relativamente seguro pouco depois, ele não pode fazer nada além de olhar para o céu com lágrimas nos olhos, perguntando o que fez para merecer ser amaldiçoado com um destino tão cruel. O garoto rapidamente percebe que derramar lágrimas e virar os olhos para o céu não fará nada para mudar sua situação precária. No entanto, ele resolve fazer o que for preciso para sair deste lugar miserável e retomar o controle de sua vida. É uma pena que ele seja visto pelo grupo de médicos que o procuram exatamente neste momento, embora seja muito mais sorte que um daqueles idiotas cometa o erro de correr atrás dele no local, aparentemente esquecendo que este lugar está cheio de todo tipo de armadilhas mortais. O líder do grupo tenta fazer seus colegas desmiolados diminuírem a velocidade antes que eles se matem, mas é exatamente isso que acontece quando o idiota pisa em uma placa que faz uma mão colossal descer e esmagar seu corpo inútil em um único movimento rápido como um relâmpago. O chefe do grupo explica aos seus camaradas que o que acabaram de testemunhar é um feitiço de morte instantânea que nem mesmo o artefato anti-armadilha será capaz de protegê-los contra. Você sabe. Informações que poderiam ter sido úteis para o cara morto cerca de 8 segundos atrás, mas que dificilmente lhe fazem bem agora. Ele decide que não tem escolha senão esperar que um dos sacerdotes os guie pelo resto do caminho, mas não pode deixar de se perguntar por que seu aliado falecido acionou essa armadilha mágica enquanto Yuma conseguiu andar como se fosse dono do lugar sem ativá-la. Falando nisso, alcançamos o herói um pouco depois, enquanto ele tira um tempo de sua caminhada sem rumo. Ele realmente perdeu o caminho nesse labirinto inconsistente e não tem certeza de como proceder, mas sua mente é logo tirada de sua situação atual quando ouve uma voz feminina chamando por ele. Depois de superar seu choque inicial, ele percebe que o som está vindo de uma abertura no chão e, ao olhar através dela, depara-se com a mesma garota que vimos saboreando vinho e monitorando muito antes. A jovem, com aparência sinistra, mas ainda bastante bonita, saúda Yuma amigavelmente e se apresenta como Eva, embora ela sinta a necessidade de perguntar o nome dele em troca. Apesar de estar visivelmente perturbado pela aparição repentina de Eva, Yuma consegue lhe dar uma introdução decente antes de notar que ela tem uma infinidade de tubos conectados a várias partes de seu corpo. Isso imediatamente sinaliza para ele que ela pode estar passando pelos mesmos experimentos aos quais ele foi submetido. No entanto, quando pergunta se esse é o caso, a garota apenas confirma de forma pouco entusiasmada a suposição educada dele. Ao aprender sobre o que ele passou desde que chegou a este castelo, Eva o convida a aliviar sua mente e corpo cansados, descendo para suas câmaras e relaxando por um tempo. Mas antes de permitir que ele o faça, ela pergunta por que ele está vagando sozinho por este labirinto mortal em primeiro lugar. Yuma lhe dá a resposta vaga de que chegou aqui à força, apontando que é apenas devido à sua bênção de imortalidade que ele foi capaz de sobreviver sendo reduzido a pedacinhos pelos inúmeros dispositivos nas passagens da masmorra. Saber que seu novo conhecido é incapaz de morrer é toda a informação de que Eva precisa para entender por que ele foi tão impiedosamente experimentado. A garota sabe muito bem quão raro é para alguém receber tais poderes do ritual de bênção. Ainda assim, Yuma não está nem um pouco preocupado com os detalhes de sua situação no momento. Sua mente está totalmente fixada em sair deste lugar de qualquer maneira possível. Como Eva parece estar relativamente saudável e aparentemente passou pelo mesmo tormento que ele, o garoto reúne coragem para perguntar à garota se ela estaria interessada em se unir a ele para escapar deste lugar e salvar suas peles. Ele não faz rodeios sobre o fato de que literalmente não pode lutar para salvar sua vida, mas pelo menos poderá lidar com todas as armadilhas para ele sem problemas devido à sua imortalidade. Além disso, o jovem herói cavalheiresco simplesmente não suporta a ideia de deixar uma garota legal como ela apodrecer neste lugar amaldiçoado sem fazer tudo em seu poder limitado para ajudá-la. Então,
Ele a encoraja a se unir a ele para que possam ser livres desses confinamentos e se reacostumem com o sabor do ar fresco mais uma vez. É uma declaração hilariamente cafona e excessivamente ansiosa de fazer a uma garota que ele conheceu exatamente há 48 segundos. Felizmente, Eva não se incomoda em zombar dele ou de seus sentimentos melosos, e em vez disso, concentra-se em sua menção anterior sobre como ele poderá cuidar de todas as armadilhas para ela. É uma perspectiva claramente atraente, mas antes de concordar em acompanhá-lo, ela sente a necessidade de informá-lo um pouco sobre os detalhes de sua própria situação. Ela explica que está conectada a todos esses tubos e canos porque os médicos charlatões deste castelo amaldiçoado estão drenando seu sangue 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um destino infeliz que a deixa em um estado anêmico permanente. Para aliviar esse problema, ela pede que ele permita que ela tome uma boa quantidade de seu sangue, alegando que é tudo o que ela precisará para recuperar sua força supostamente impressionante e ajudá-lo a fazer sua grande fuga. Não demora muito para Yuma concordar entusiasticamente com esses termos, especialmente considerando o fato de que nenhuma quantidade de perda de sangue poderia matá-lo de qualquer maneira. Ele estende a mão para Eva e a convida a pegar todo o sangue que ela deseja, momento em que a garota sorriu o suficiente para revelar suas presas de vampiro, anteriormente invisíveis. Ao estender a mão para ele, um morcego surge misteriosamente da carne da vampira e voa até a localização de Yuma. Eva explica que é uma parte dela que ela pode enviar à vontade e não demora muito para que o pequeno amigo se agarre ao herói e comece a se saciar com o sangue dele. Parece fornecer instantaneamente à vampira toda a sustentação de que ela precisa para superar seu estado anêmico enfraquecido, como evidenciado por como ela se liberta de suas correntes com extrema facilidade e voa para encontrar seu novo parceiro frente a frente. Ela não vai deixá-lo esquecer que ele concordou em deixá-la ter tanto sangue quanto seu coração vampírico desejar, mas, ao mesmo tempo, ela lhe assegura que, pelo poder que ela lhe concedeu, em breve ele poderá recuperar a liberdade que lhe foi cruelmente roubada pelos habitantes deste castelo. Enquanto Eva mostra mais uma vez suas presas e começa a afundá-las profundamente na carne desprevenida do garoto, só agora Yuma percebe que ela era uma vampira o tempo todo. Embora ele não pareça muito entusiasmado com essa súbita revelação, Eva, pelo menos, dá avaliações entusiásticas ao gosto do sangue dele e expressa alívio por finalmente poder sugar alguém depois de tanto tempo sozinha. A garota vampira está tão agradecida, na verdade, que agradece ao garoto dando um doce beijo em sua bochecha, o suficiente para deixar o pequeno virgem imortal corar de vergonha. Depois disso, ela pega seu jovem companheiro virgem em seus braços e decide fazer um grande show de sua fuga muito esperada deste palácio purgatorial, o que ela faz ao crescer suas enormes asas e disparar pelos corredores com total abandono. Ao contrário do doutor morto de antes, Eva está plenamente ciente de que terá que ficar de olho nas armadilhas mágicas se espera sair do labirinto inteira. Ela chega à mesma área onde a mão gigante foi acionada e espera ter que desviar para escapar com vida, mas fica confusa ao descobrir que ela não é ativada mesmo quando ela passa pela área designada. Isso é preocupante o suficiente para que ela pare e leve um segundo para ponderar sobre o que está acontecendo, o que dá ao grupo de busca do castelo tempo suficiente para vê-la e começar a perseguição, acusando a garota vampira de usar o sangue imortal de Yuma para evitar a detecção da armadilha mágica. Eva não tem medo do que quer que seja que esses palhaços planejem lançar contra ela, e com razão. Ela é capaz de desviar facilmente do ataque mágico enviado pelo sacerdote, antes de mostrar a ele exatamente como se faz, convocando um glifo acima de sua cabeça que causa uma explosão colossal capaz de destruir todo este quadrante do labirinto. Além de matar seus perseguidores, esse feitiço cria a abertura perfeita para Eva e Yuma finalmente escaparem. Mas, para a tristeza do garoto, a garota vampira não ficará satisfeita até ter queimado completamente este lugar até o chão. Ela alça voo para obter um bom ponto de vista para desencadear uma corrente de chamas no castelo que tão cruelmente a manteve cativa todo esse tempo. No entanto, isso a coloca na visão de Keita Takui e Kotomi, os colegas heróis de Yuma. Embora estejam confusos sobre o que essa garota monstro está fazendo, o grupo nota instantaneamente que ela está carregando seu camarada próximo. A preocupação de Keita com o bem-estar de Yuma é tanta que ele não perde tempo em saltar de cabeça para o céu com sua arma pronta e ordena que Eva solte-o. Mas a vampira é tão receptiva à sua demanda quanto você esperaria. Ela facilmente evita o ataque do garoto e prepara um feitiço mágico com poder destrutivo mais do que suficiente para apagá-lo da existência. No entanto, milissegundos antes dela desencadear o feroz ataque, Yuma pede a ela que poupe seu camarada bem-intencionado.
Isso resulta em Eva optar por ajustar seu alvo no último instante possível, enviando a explosão de chamas zumbindo direto pela cabeça de Kate em vez de envolvê-lo totalmente. A explosão causada pelo impacto contra um prédio atrás dele é o suficiente para deixar o garoto perplexo com a ridícula força dessa bebê de asas de morcego, mas também tira sua atenção da mocinha em questão. Tempo suficiente para ela agarrar seu belo garoto e usá-lo como um projétil lançando-o em direção a uma fonte próxima. Enquanto Takuya e Keita correm para garantir que Keita esteja bem, Eva começa a repreender Yuma por impedi-la de matar Keita, como ela originalmente pretendia e era totalmente capaz de fazer. Mesmo assim, ela decide que o caos que causou a este castelo deve ser suficiente para atrasar essas pessoas e dar a ela e ao garoto imortal muito tempo para chegar em segurança. Em vez de continuar a distribuir a merecida punição flamejante, Eva decide que é hora de uma escapada mais modesta. Ela pergunta a Yuma o que ele acha que deveriam fazer agora. O único desejo real do garoto é deixar este mundo e retornar à sua vida inexpressiva e tranquila em sua dimensão natal. Embora Eva quase certamente não tenha ideia do que esse garoto está falando, ela mesmo assim se compromete a ser sua guarda-costas até que ele seja capaz de realizar esse desejo. Tudo o que ela exige em troca é que ele continue a entretê-la, o que pode significar que ele terá que continuar deixando-a sugar o sangue dele o quanto ela quiser. A improvável dupla de fugitivos volta aos céus pouco depois, finalmente deixando completamente os terrenos do castelo, inconscientes de que a Edna, com o rosto de pedra e visivelmente preocupada, os observa de longe. Não apenas isso, mas ela já reuniu um grupo de oficiais de confiança na forma de um velho bruxo e alguns de seus subordinados para buscar o garoto imortal antes que a garota vampiro leve embora para sempre, no interesse de garantir o sucesso desta missão de recuperação. Edna dá permissão ao bruxo para usar uma ferramenta extremamente poderosa em seu arsenal, um jovem de pele escura e cabelos brancos cujos olhos indicam um poder indizível que quase certamente trará todo tipo de problema para Yuma no futuro próximo. O amanhecer chega algumas horas depois desse ponto, e encontramos o garoto imortal acordando lentamente de um sono bem merecido ao lado de um lago encontrado perto de uma pequena cachoeira. Assim que Yuma abre os olhos, ele é recebido pela visão que incita uma manhã inspiradora. Eva completamente nua tomando banho na água. Ela encoraja o pequeno virgem a se juntar a ela no lago, mas ele acha que é um pouco cedo para toda essa exposição e, em vez disso, desvia o olhar da chupadora de sangue exibicionista. Ao virar a cabeça para um arbusto próximo, ele se depara com a presença de um sujeito aleatório oferecendo-lhe uma mudança de roupas muito necessária, o que leva Yuma a espernear esperadamente sobre a presença não anunciada dessa pessoa desconhecida. Eva explica que ele é um vendedor ambulante que ela escravizou mentalmente usando seus poderes vampíricos de controle mental, para evitar que ele ficasse preocupado. Ela alerta que nunca usaria tais táticas desonestas contra a pessoa a quem jurou ser guarda-costas, então ele não precisa se preocupar com qualquer escravidão mágica. Com tudo isso esclarecido, a vampira recém-vestida alegremente menciona que há uma cidade logo ali e decide que será o próximo destino deles. Eles chegam à cidade em pouco tempo e imediatamente se dirigem a um dos restaurantes locais para se empanturrarem, um luxo que foi negado a eles durante sua cativação no castelo. O sangue vampírico de Eva significa que a única comida de que ela precisa é o sangue que ela sugou enquanto Yuma dormia, então ela o incentiva a comer à vontade sem se preocupar com sua própria saúde nutricional. O imortal felizmente atende ao pedido de sua companheira, mas depois disso, sua mente se volta para saber se ela conhece alguma maneira rápida e fácil de conseguir algum dinheiro para que ele possa continuar se alimentando em primeiro lugar. Isso leva Eva a levá-lo para fora da cidade assim que ele termina sua refeição, para instruí-lo no caminho da caça de monstros, comum em muitos jogos de interpretação de papéis. Ela sugere que eles apenas matem alguns monstros e vendam seus materiais por dinheiro na guilda dos aventureiros. Para garantir que tenham muitos monstros para matar em busca de ganhos financeiros, ela pula na vegetação da floresta e causa um tumulto horrendo que leva a uma verdadeira leva de criaturas tentando investir o relativamente indefeso garoto imortal. Este desculpável exemplo de um homem começa a gritar como um porquinho diante da aparentemente imparável cavalcada de monstros, mas sua salvadora vampira aparece no último segundo para cortar cada uma das bestas que quase o fizeram de degrau. Eles nunca estavam tentando atacar Yuma em primeiro lugar. Eles estavam apenas correndo tanto porque estavam fazendo uma tentativa de fugir de Eva, a verdadeira predadora alfa destas partes. Yuma fica se perguntando como ela planeja levar de volta os restos desta matança. A resposta é inesperada, mas dolorosamente forçada, pois ele foi convocado para este mundo de uma dimensão separada. Eva informa a ele que ele tem acesso a um conjunto especial de habilidades e bens.
como uma caixa de itens que permitirá transportar uma quantidade grande de materiais, bem como uma técnica de avaliação que pode medir o valor dos materiais que eles adquirem. Naturalmente, ninguém no castelo se preocupou em informar Yuma sobre nada disso, então é uma notícia surpreendente para o garoto. No entanto, ele não perde tempo em colocar essas funções em bom uso. Qualquer maneira, enquanto revira seu recém-descoberto inventário ilimitado, ele é atacado por uma espécie de lesma gigante que claramente não apreciou muito a vampira, deletando todos os seus amigos do planeta. Ela tenta pegar sua vingança carregando em direção a Yuma de frente, se é que os movimentos de uma lesma podem ser qualificados como um ataque. Mas logo é enviada de volta para se juntar a seus camaradas quando Eva desvia o ataque que ela envia em direção ao seu novo amigo e despacha a criatura pouco depois. Yuma lembra que o círculo que sua guarda-costas vampira acabou de invocar na frente dele não é diferente daquele que ela usou para teleportá-lo para fora de sua gaiola e para o labirinto do castelo. No entanto, ele não tem a chance de pensar sobre isso por muito tempo, pois Eva logo recomenda que eles visitem a casa de um amigo dela para passar a noite, já que está ficando tarde. Hospedagem gratuita e conveniente soa como um acordo bastante doce para o garoto imortal, até que eles chegam ao destino e ele percebe que é uma casa assombrada, completa com abóboras luminosas e tudo mais. Eva não parece nem um pouco incomodada com tudo isso e comenta alegremente que está tão popular quanto sempre, supostamente com os mortos-vivos. Isso deixa Yuma preocupado. O mestre idoso da casa, que cheira absolutamente a um clichê de filme de terror genérico, chega logo para cumprimentar Eva e seu covarde camarada, além de informá-los que há bastante espaço para eles passarem a noite. No entanto, 5 segundos dentro do prédio é o suficiente para Yuma começar a considerar encontrar um pedaço confortável de terra do lado de fora, já que um grupo de fantasmas e goblins começa a incomodá-lo cada vez mais ao passar por esta mansão assombrada. Felizmente, ele logo encontraria alguma tranquilidade ao perceber que o quarto deles é realmente bonito e surpreendentemente não assombrado. É o suficiente para acalmar sua mente por enquanto, mas seu coração de menino sofre quando ele percebe que há apenas uma cama para eles usarem. Eva informa a ele que um caixão no canto do quarto, que ele de alguma forma deixou de notar, é o local de descanso de sua escolha. Ela verifica se ele prefere que eles durmam juntos de qualquer maneira. Isso é um mangá isekai. Yuma não tem nem uma fração coragem necessária para aceitar a oferta da adorável senhora chupadora de sangue. Aparentemente satisfeito com seu lugar na friendzone, Yuma se enrosca na cama e se prepara para dormir, esquecendo-se de que ainda estão em uma casa assombrada. Apenas o tempo suficiente para que uma criatura monstruosa, ao mesmo tempo assustadora e inegavelmente fofa, o assuste quando aparece aleatoriamente debaixo de suas cobertas. O grito extremamente exagerado teria sido provavelmente suficiente para acordar os mortos. Quando a manhã seguinte chega, temos uma visão clara do companheiro de cama indesejado de Yuma e percebemos que é uma bolinha ainda mais adorável do que parecia à primeira vista. Eva comenta que o pequeno parece gostar muito de seu protegido, mas, ao informá-la de que essa criatura tem estado ao seu lado desde a noite passada e o impediu de dormir um piscar de olhos, torna-se óbvio que a afeição não é mútua. Mais uma vez, a garota vampira vem em auxílio de Yuma, desta vez fornecendo-lhe uma chamada pedra espiritual que deve ser suficiente para selar a irritação fantasmagórica. Dessa forma, ele será capaz de carregar o pequeno ser consigo sem lidar com sua presença constante e poderá convocá-lo a qualquer momento que se mostrar útil em sua jornada. Decidindo que o fantasma, pelo menos, não parece querer causar-lhe mal, Yuma concorda em fazê-lo. Os dois partem deste suposto hotel assombrado e se dirigem à guilda dos aventureiros. Ao chegarem, Yuma se apressa em se registrar como um aventureiro. Ao mesmo tempo, secretamente grato pelo fato de a pedra espiritual tê-los protegido de atrair atenção indesejada, a beleza de Eva atrai olhares indiscretos de todos. Parece que a sorte deles na recepção está quebrada. A gentil recepcionista logo completa o registro de Yuma e emite um cartão que ele poderá usar como identificação daqui para frente. Mas antes que ele e Eva possam seguir o caminho agora que concluíram essa tarefa, um tipo conquistador barbudo se aproxima da garota vampira, envolve um braço em torno de seus ombros e tenta incentivá-la a abandonar o fraco imortal e vir dar um passeio com ele. Sem nenhum senso de paquera, Yuma imediatamente se incomoda com a tentativa desse palhaço de roubar sua não-namorada, mas não há motivo real para preocupação. Eva afasta o cara como se fosse uma partícula de poeira e o informa levemente que ela é do tipo devota, significando que ela já decidiu qual cara ela vai sugar de agora em diante, e ele definitivamente não é ele.
A garota vampira não se preocupa muito com esse pequeno contratempo, anunciando logo em seguida seu desejo de saquear alguns labirintos. Quando chegam ao primeiro labirinto cheio de monstros, a completa e total falta de sono de Yuma da noite anterior já o alcançou. Ele ainda planeja atender ao desejo de Eva de fazer um saque, mas primeiro quer dar uma olhada nas habilidades e estatísticas dela com sua habilidade de avaliação antes de saírem correndo sem pensar para a morte. Parece que correr não será necessário para encontrar perigo nessas partes, já que um bando aleatório de monstros temíveis aparece do nada e de repente se lança sobre o par sem razão ou provocação. Naturalmente, a poderosa e sugadora de sangue nem mesmo quebra uma fração de suor enquanto os massacra em um único golpe. Mas apesar de não ser um desafio remoto para ela, ela ainda fica radiante por finalmente ser atacada por monstros em vez de ter que iniciar a luta pela primeira vez em sua vida. Depois de verificar a página de estatísticas dela, Yuma informa que ela nunca foi atacada por bestas antes de hoje porque havia uma configuração que desativava sua capacidade de atrair a atenção dos monstros, algo que ele mesmo se responsabilizou de mudar. Eva está visivelmente impressionada pelos poderes que garotos convocados como Yuma possuem, mas ela está muito mais encantada com a atmosfera em torno da masmorra e sai correndo para explorar. O imortal garoto fica para trás com os monstros para recolher os restos de guerra para vender na guilda dos aventureiros. Enquanto inicialmente fica perturbado quando sua sombra fantasmagórica se liberta da pedra espiritual, com permissão, sua irritação se transforma em gratidão quando o pequeno e fofo ser começa a ajudá-lo a recolher os itens dos monstros. Depois que ele e o fantasma terminam de pegar os despojos de guerra, Yuma encontra um momento para avaliar a reviravolta inesperada que sua vida tomou. Ainda é difícil para ele acreditar que tudo o que aconteceu desde sua chegada a este mundo não foi um sonho selvagem e incessante. E embora as coisas certamente não tenham começado no pé certo, ele considera que existem destinos muito piores do que passar o tempo com sua carinhosa guarda-costas e o fantasminha camarada. Yuma teve a audácia de realmente se sentir bem com sua vida por mais de 5 segundos contínuos. O universo pune fazendo com que um desses destinos muito piores lhe aconteça quase imediatamente, quando ele é subitamente envolvido por uma carga de ataduras e arrastado para o desconhecido. Eva retorna pouco tempo depois com os cadáveres de mais alguns monstros, mas ela não consegue, por nada, entender o que aconteceu com seu querido Yuma, antes que ela seja capaz de resolver esse mistério. Ela é atacada aleatoriamente por um gigante literal que parece ser controlado por uma senhora maga com capuz. Seus reflexos vampíricos garantem que ela seja capaz de escapar por pouco do ataque surpresa sem sofrer nenhum dano, após o qual ela emite um aviso severo e ameaçador de que esses recém-chegados só têm uma oportunidade de dizer a ela o que fizeram com seu precioso Yuma antes que ela os despedace até ficarem ensanguentados. Um segundo mago, desta vez um homem mais velho que parece controlar os outros combatentes, não demonstra nem o menor sinal de medo. Simplesmente elogiando esta vampira pura por suas habilidades de combate antes de enviar um combatente muito mais rápido para enfrentar os outros com ela. Ao contrário da forma gigantesca anterior, este peão de estatura pequena é tão incrivelmente rápido que Eva tem que realmente tentar evitar seus ataques. No entanto, sua confiança acaba sendo sua ruína, pois ela decide analisar as marcações no braço deste ser veloz durante a batalha, o que a leva a cometer um erro suficiente para que ele atinja no estômago com um ataque de cotovelo forte e mágico. O dano é duplo, pois a garota vampira não só é claramente prejudicada pelo golpe sólido, mas também psicologicamente instável por como este indivíduo morto-vivo ainda é capaz de usar magia sagrada. Faça disso um triplo, já que o feitiço também consegue criar um vínculo arcano ao redor de Eva que a prende no lugar e a impede de lutar mais, enquanto ela luta para encontrar uma maneira de sair das amarras. Revela-se que Yuma esteve sentado nas copas das árvores o tempo todo, embora ainda esteja amarrado em todas aquelas bandagens que vimos o arrastar antes. Ele não consegue entender completamente tudo o que está acontecendo, mas quando o grotesco homem feiticeiro começa a expressar uma quantidade incrivelmente desconfortável de atração pela visão de uma vampira pura sendo tão completamente restrita, fica claro como dia para o garoto imortal que Eva está em perigo mortal. E uma luta para se libertar das amarras e vir em seu socorro e, engraçadamente, tudo o que ele precisa fazer é um pouco de contorção e manobra para desfazê-las completamente e enviá-lo caindo para o chão abaixo. O fato de ele ter escapado tão facilmente é ainda mais confuso para ele do que tudo mais que está acontecendo, mas o tempo para pensar terá que vir depois. Por enquanto, ele invoca um glifo mágico próprio e tenta colocar sua bênção de cura para funcionar, libertando o feitiço que está mantendo Eva acorrentada. Pela graça literal dos deuses, ele consegue fazer exatamente isso,
Há tempo de derrubá-la para o lado e convocar uma multiplicidade de glifos que permitem que eles evitem o que provavelmente teria sido um ataque fatal do homem gigante. Eles compraram um rápido momento de alívio que Yuma usa para se comunicar com Eva e garantir que ela está bem, enquanto sua guarda-costas confirma que ela está mais ou menos bem. Sua capacidade mágica foi temporariamente danificada devido às amarras e está muito instável para ela usar no momento. Isso pode parecer uma sentença de morte virtual para essa improvável dupla, mas Yuma será amaldiçoado se não ao menos lutar até o fim. Felizmente, ele acaba de ter um plano que pode ser exatamente o que eles precisam para vencer.